Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e vou trabalhar com vocês nesta aula de hoje. Essa é a nossa aula de número 4. Vamos ver qual é o objeto do conhecimento da nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a classificação das cadeias carbônicas fechadas e aromáticas. E o detalhamento é a classificação das cadeias fechadas e das cadeias aromáticas. Então, antes de começarmos a ver as cadeias carbônicas em si, a gente precisa primeiramente contextualizar aí como é que a gente encontra as cadeias carbônicas fechadas no nosso dia a dia, certo? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Então, olha só, trouxe aqui para vocês uma imagem que ela está misturando aqui cadeias fechadas e com uma coisa que a gente vê muito no nosso final de semana. Eu trouxe aqui uma carne assada, o famoso churrasco, certo? Professora, por que isso? Porque quando a gente assa a carne além da conta, sabe? Quando fica ali torradinho, quando fica aquela crosta bem torradinha que você come com bastante sal e você observa aquilo ali, quando a gente vai analisar esse tipo de estrutura, o que aconteceu ali? Ocorreu a formação de um composto aromático chamado benzopireno. O que é benzopireno? É um composto que a sua estrutura é uma cadeia fechada, que é o que nós vemos aqui. Relembrando, o que é uma cadeia aberta? É aquela em que tem extremidades, possui pelo menos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Uma cadeia fechada, ela é uma cadeia em que os carbonos eles vão se ligando até que formam um ciclo, que foi o que aconteceu com o benzopireno. Na prática, no dia a dia, a gente não vê a estrutura, mas a gente vê ali na carne assada, no peixe, na carne assada, quando ela está muito tostada. Não é assim também, fazer um churrasco já vai obter o benzopireno. Só vai obter o benzopireno quando estiver muito tostado, aquela crosta que vai formar ali, que vai ficar aquela crosta bem torrada ali da carne. Pode acontecer no peixe também, os peixes defumados. Então, isso é bastante perigoso. Por quê? Porque esse composto aqui, ele é um composto cancerígeno. Então, quando as pessoas comem bastante assim, ou passam muito tempo trabalhando com churrasquinho a vida inteira, é muito perigoso. Por isso que você tem que usar uma máscara, você tem que se afastar um pouco da fumaça, porque está ocorrendo aí a formação de compostos aromáticos ali no nosso alimento, certo? O benzopireno, como eu já falei para vocês, ele é um composto cancerígeno. E por quê? Porque ele possui uma estrutura desse tipo aqui, com 5 anéis aromáticos. Mas, primeiramente, a gente precisa compreender aí a classificação das cadeias aromáticas. Na verdade, a classificação das cadeias fechadas. Então, o que nós temos aqui? Classificação das cadeias fechadas. Elas podem ser chamadas de aromáticas ou elas podem ser chamadas de alicíclicas. Observem aqui na nossa próxima cartela. Então, o que nós temos aqui? Cadeias carbônicas, por conceito, são as cadeias carbônicas fechadas, são chamadas também de cíclicas. Vamos ouvir bastante. Cadeias fechadas ou cadeias cíclicas. Se elas forem abertas, elas vão ser chamadas de acíclicas. É bem diferente aí, tá? Então, cadeia cíclica é uma cadeia fechada. Então, a cadeia fechada as cadeias fechadas, elas apresentam os átomos ligados entre si, formando ciclos. Geralmente, esses ciclos formam aqui na nossa química figuras geométricas. Então, que nós temos aí ciclo com 4 carbonos, ciclo com 6 carbonos. A menor de todas as cadeias fechadas, ela tem 3 carbonos.
não há nenhuma possibilidade de fazer uma cadeia fechada com 2 carbonos. Então, a menor de todas é a com 3 carbonos. E nós temos, observem aqui também na nossa figura geométrica, que nós temos diferente ali, representando um quadrado, por exemplo, nós temos o que nós chamamos de anel aromático. Mas antes, nós vamos conhecer aqui a classificação das cadeias carbônicas. Então, o que nós temos aqui? Uma cadeia carbônica fechada, ela é dividida de 2 maneiras. Ou ela é aromática, ou ela não é aromática. Quando ela não é aromática, ela é chamada de alicíclica. Só existem esses 2 tipos para cadeias fechadas. Relembrando, classificação das cadeias carbônicas, aberta ou fechada. A cadeia fechada, que é a cíclica, ou ela é aromática ou ela é alicíclica. O que é a alicíclica? É uma cadeia carbônica que não é aromática. Então, observem aqui, o que é uma cadeia aromática? Vamos estudar de uma por uma, classificação de cada uma. Na cadeia carbônica aromáticas, elas sempre vão apresentar um anel benzênico. O que é o anel benzênico? É um núcleo que tem sempre 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas. Então, pelo fato de ter 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas, eles possuem o que nós chamamos de ressonância. O que é a ressonância? É que as ligações elas vão sempre mudar de posição. Não ficam sempre no mesmo carbono, sai de um carbono para outro. Então, fica ligação dupla, ligação simples. Observem aqui o nosso anel benzênico. É deste composto aqui que eu estou falando. Esse aqui é o benzeno. O benzeno ele tem 6 carbonos, que são essas bolinhas azuis. E aqui entre os benzenos tem ligação simples, ligação dupla, dupla, sempre desse jeito. Isso é um anel benzênico ou núcleo aromático. Essas são as denominações que nós vamos sempre ouvir. Para ser uma cadeia aromática, é necessário ter o anel benzênico, ou seja, o núcleo aromático. Como é que é o núcleo aromático? Sempre vai ter 6 carbonos e 3 ligações duplas. Essas ligações duplas, elas estão sempre alternadas. Dupla, simples, desse jeito. Se não tiver 6 carbonos, deixou de ser aromática. E aí vai para aquela outra classificação. Se não é aromática, ela se chama alicíclica. Então, a característica muito fácil de identificar uma cadeia aromática sempre desse jeito. 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas. Como os carbonos aí já estão com 3 ligações, então eles se completam sempre com um hidrogênio. Então, cada carbono sempre vai ter um hidrogênio, que é o que nós temos aqui, ó, um hidrogênio em cada carbono, desse jeito. A fórmula molecular vai ser C6H6, 6 carbonos e 6 hidrogênios. Mas aqui, para a gente compreender como a gente vai ver muitos compostos aromáticos, fica melhor a gente visualizar o núcleo aromático desse jeito aqui. Eles vão aparecer assim, ó, desse jeito que a gente vai ver. Tá aí, 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas, sempre. Quando essas duplas, pelo fato de ter a famosa ressonância, essas ligações, elas nunca ficam na mesma posição, elas ficam mudando, vai de um lado para o outro. Vai. Ligação dupla, simples, ficam girando. E aí, então, a maneira mais fácil de se representar é desse jeito aqui, em que o carbono, desse jeito aqui, ó, estão vendo? O carbono, a gente não mostrou os carbonos, tá aqui, e essas ligações duplas, elas vão aparecer em forma desse ciclo aí no meio, esse círculo aí no meio. Isso aqui é o anel aromático. Então, toda cadeia aromática, cadeia fechada aromática, ela vai ter que ter um ciclo desse jeito. Ou pode ser representado desse jeito, ou pode ser representado com as ligações duplas aparecendo, ou podem também, às vezes, aparecer com os hidrogênios, mas sempre desse jeito. Se não tiver as 3 duplas ligações, não é um anel aromático. Deixou de ser cadeia aromática, certo? Compreenderam? E aí, as cadeias aromáticas, elas podem ser classificadas da seguinte maneira.
Mononuclear é quando só tem um núcleo aromático. Então, aqui nós temos aqui. Qual seria a classificação? Cadeia carbônica. Cadeia fechada, aromática, mononuclear. Por quê? Porque só tem um núcleo aromático, só tem esse anel aromático aí. É claro, podem aparecer aqui, ó, outros carbonos, como tem nesse composto aqui, em cima, o carbono embaixo, vai aparecer como se fosse uma ramificação, certo? Mas a parte principal é que tem 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas. O que é alternada? Dupla, simples, sempre desse jeito. Então, essa daqui pode ser classificada como sendo uma cadeia fechada, aromática, mononuclear, porque só tem um núcleo aromático. Mas se a cadeia carbônica apresentar mais de um núcleo aromático, ela vai ser chamada de cadeia polinuclear. Tá aqui, ó. Observem, tem mais de um núcleo aromático. Então, tem esse aqui que nós vimos que esse é o benzopireno, que é aquele resultado da carne muito assada, quando ela está bem tostada. Então, tá aqui, ó. Tem 5 núcleos aromáticos. Todas as cadeias aromáticas que têm a partir de 5 núcleos aromáticos, elas são cancerígenas, eles são compostos muito nocivos à nossa saúde. Onde a gente pode encontrar também no cigarro. Ele é derivado do alcatrão ali do cigarro, então é por isso que eles são muito perigosos, tá? Então, essa cadeia aqui, ela é uma cadeia aromática, porque apresenta aqui os núcleos aromáticos e ela se chama polinuclear, porque poli significa muitos, nuclear de núcleo aromático. Só tem 2 núcleos aromáticos, mas ela é classificada como sendo polinuclear também. Então, a cadeia aromática polinuclear, ela tem mais de um núcleo aromático, certo? Além de ser polinuclear, a gente vai ter uma outra classificação. Se ela é mononuclear, a classificação terminou ali, só é isso. Fechada, aromática, mononuclear. Se ela é polinuclear, aí vem mais uma classificação. A gente precisa explicar como é que esses núcleos estão, se eles estão unidos ou se eles estão separados. Então, aí vem uma outra classificação junto com a polinuclear. Ela pode ser uma cadeia polinuclear com núcleos condensados. Observem aqui, ó, várias cadeias carbônicas. Trouxe aqui 3 para vocês, 3 cadeias. O naftaleno, o antraceno e o fenantreno. Observem que eles todos são formados por anéis aromáticos, por núcleos aromáticos, e aí eles estão unidos entre si. Eles estão sempre compartilhando aqui, ó, carbono, esse carbono, e está compartilhando sempre outros carbonos, sempre os núcleos eles estão juntos, compartilham pelo menos 2 átomos de carbonos. Então, esses aqui são classificação, cadeia aromática polinuclear, com núcleos condensados, ou cadeia aromática polinuclear condensada. Essa é a classificação. Então, aqui o fenantreno, tem aqui o antraceno e tem o naftaleno. O naftaleno, vocês já devem ter sentido aí o naftaleno em casa. Como é que a gente sabe que tem o naftaleno em casa? São aquelas bolinhas de naftalina. Sabe quando a gente pega bolinhas de naftalina e coloca no guarda-roupa? Não é para perfumar o guarda-roupa. Aquilo ali é para espantar as traças do guarda-roupa. Então, o naftaleno, a maioria dos compostos aromáticos, eles recebem esse nome justamente por isso, porque eles exalam aromas. Alguns são agradáveis e alguns não são tão agradáveis assim, são desagradáveis, certo? Então, esses compostos aromáticos, eles podem ser muito utilizados também como essências, são bases de essências que vão ser utilizados na indústria de cosméticos, perfumaria, desse jeito. Então, recapitulando, cadeia aromática polinuclear com núcleos condensados, os núcleos estão unidos. Se eles não estiverem unidos, vão ser aí cadeias aromáticas com núcleos isolados, que é o que nós temos aqui. Viram a diferença?
Condensados, os núcleos estão juntinhos. Isolados, sempre tem alguma ligação, ou algum carbono, mais de um carbono aí separando, que é o que nós temos aqui, ó. Esse composto aqui é o fenilbenzeno. Ele tem 2 núcleos aromáticos, mas eles não estão juntinhos, eles não estão unidos, ó. Eles estão separados por esse traço aqui, que representa uma ligação. Esse outro aqui é o 1,1 de feniletano. Eles têm 2 núcleos aromáticos, mas eles não estão unidos. Eles não estão compartilhando os mesmos carbonos. Então, quer dizer que eles são de núcleos isolados. Para classificar essa cadeia, como é que nós poderíamos classificar? Cadeia aromática polinuclear com núcleos isolados. Ou pode apenas chamar cadeia aromática polinuclear isolada, certo? Além essas aqui são as cadeias aromáticas, mas se uma cadeia não for aromática, se ela não tem o anel benzênico, se ela não tem o núcleo benzênico, ela deixou de ser aromática, ela passou a ser uma cadeia alicíclica. Vamos observar a classificação das cadeias alicíclicas. Uma cadeia é alicíclica quando não tem o núcleo aromático, certo? Então, se não tem um núcleo aromático, então a gente precisa classificar se ela é formada só por ligação simples ou tem ligação dupla, que é a classificação de saturada ou insaturada. Uma cadeia alicíclica vai ser saturada quando na cadeia só tem ligação simples, que é o que nós vemos aqui, ó, ligação simples. Apareceu aqui uma dupla ligação? Apareceu, mas não faz parte do ciclo. Estão vendo aí? Essa dupla ligação, ela não faz parte do ciclo. A gente está classificando o ciclo, a cadeia fechada. E essa cadeia, ela foi fechada somente com ligação simples. Por isso que ela é chamada de cadeia cíclica, que é uma cadeia fechada, alicíclica, saturada. Se a cadeia ela for fechada com uma ligação dupla, ela vai ser uma cadeia alicíclica insaturada. Viram a diferença da aromática para a alicíclica? A aromática sempre vai ter o núcleo benzênico. A alicíclica não. As representações serão bem diferentes do núcleo benzênico. Não tem o núcleo aromático. Então, nesse caso aqui, ó, uma cadeia fechada com 4 átomos de carbonos, ó, representando, parece um quadrado, figuras geométricas. E tá aqui, ó, a ligação dupla. Ela é insaturada. Cadeia cíclica, porque é fechada, alicíclica, porque ela não é aromática, e ela é insaturada, porque existe uma insaturação formando o núcleo, certo? E aí existe uma outra classificação, quanto à presença ou não de um heteroátomo. O que é o heteroátomo? É aquele elemento que é diferente de carbono, fazendo parte da cadeia principal, que pode ser oxigênio, pode ser nitrogênio. Quando a cadeia ela é fechada somente com carbono, está aqui, ó, cada cantinho desse representa um carbono. Então, ela é uma cadeia homogênea. Então, nesse caso aqui, como ela é uma cadeia fechada, se chama homocíclica. Professora, pode deixar como homogênea? Pode. Esse homocíclica é para enfatizar que ela é uma cadeia fechada, que é uma cadeia cíclica. Então, é uma cadeia fechada somente com carbonos. Se existe um outro elemento diferente, observe aqui, ó, o ciclo se fechou com o nitrogênio, ou seja, não tem só átomos de carbonos. Carbono, 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 carbono e nitrogênio. Então, quer dizer que tem um heteroátomo aí. Se tem um heteroátomo, ela é uma cadeia heterocíclica. Heterocíclica porque ela é uma cadeia fechada. Então, ela é alicíclica, heterocíclica. Só que a gente pode juntar todas essas classificações. Então, eu posso dizer se ela é saturada ou insaturada, se ela é homocíclica ou heterocíclica, juntar todas as classificações. É o que nós vamos ver agora com alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Observe, nós temos aqui, ó, vamos resolver esses 4 exemplos aqui.
de um por um, certo? Vamos classificar as cadeias carbônicas abaixo. Vou colocar essa aqui como sendo A. Então, a primeira coisa é dizer se é aberta ou fechada. Como nós estamos diretamente com a cadeia fechada, então essa daqui é uma cadeia fechada. Mas mesmo assim, eu vou escrever como é que aparece aqui pra gente. Uma cadeia fechada, que pode ser também cíclica. Aí a gente, se ela é fechada, a gente tem que ver se ela é aromática ou se ela não é aromática. O que é necessário para ser aromática? Ter um núcleo aromático. O que é o núcleo aromático? 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas. Aqui tem 6 carbonos na cadeia fechada? Tem. Mas tem as 3 ligações duplas alternadas? Não tem. Então, ela não é aromática. Se ela não é aromática, ela vai ser o quê? Alicíclica. Então, essa cadeia A, ela é uma cadeia alicíclica. Então, vamos escrever aqui. Fechada, alicíclica. Vamos anotar. Vou colocar tudo até o final, tá? E se ela é alicíclica, a gente precisa saber se ela é saturada ou insaturada. Porque a aromática, ela sempre vai ser insaturada, porque ela tem as ligações duplas. A aromática, ela sempre vai ser homogênea, porque ela só vai ser aromática se ela tiver 6 carbonos. Então, por isso que seria redundante colocar essa classificação lá para as aromáticas. Mas no caso da alicíclica, não, a gente precisa dizer se ela é uma cadeia fechada somente com ligação simples ou não. Nesse caso aqui, observe, ó, só tem ligação simples, então ela vai ser uma cadeia também saturada, porque ela só tem ligações simples. E aí a gente observa, ela foi fechada somente com átomos de carbonos? Sim. Se só tem átomos de carbonos, ela vai ser uma cadeia homogênea. Só que como a gente está trabalhando com cadeia fechada, ela vai ser homocíclica. É assim que vai ficar a classificação. É assim que eu quero que vocês façam qualquer questão de vestibular, qualquer exercício que for passado para vocês. Vocês vão ter essa classificação aí. Cadeia fechada, alicíclica, saturada e homocíclica para essa primeira, certo? Vamos classificar aqui, agora eu vou apagar tudinho porque eu vou responder uma outra estrutura, tá certo, pessoal? Então, eu vou apagar essa daqui. Vamos responder essa próxima estrutura aqui. Vou classificar como sendo B. Primeira coisa é definir se ela é fechada ou aberta. Então, nesse caso aqui, é uma cadeia fechada. Vou mudar aqui a nomenclatura. Ela é cíclica, que é a mesma coisa de dizer que ela é fechada. Se ela é cíclica, preciso reconhecer se é aromática ou se não é aromática. Nesse caso aqui, ela não é aromática. Então, se a cadeia não é aromática, ela vai ser alicíclica. Certo? Se ela é alicíclica, eu preciso definir, observar se a cadeia está fechada somente com ligação simples ou se tem aí uma ligação dupla. Nesse caso, tem sim uma ligação dupla. Portanto, ela é insaturada. Vou escrever bem aqui. Insaturada. Porque tem uma ligação dupla fazendo parte da cadeia principal, fazendo parte do ciclo. E eu preciso definir se ela é um ciclo que se fechou somente com carbonos ou tem um elemento diferente aí. Nesse caso aqui, ela é homocíclica, porque ela só tem carbonos, cíclica, desse jeito, porque só tem carbonos. Se, por exemplo, ela fosse fechada bem aqui com um oxigênio, ela seria heterocíclica, porque teria um elemento diferente fazendo parte da cadeia principal. Quer ver? Eu vou representar uma bem aqui. Colocar isso aqui, ó. Uma cadeia fechada com um elemento diferente. Essa daqui seria heterocíclica. Essa daqui seria insaturada. Seria não, ela é heterocíclica, ela é insaturada.
certo? Então, essa foi a classificação da nossa cadeia. Vamos classificar essas outras aqui. Vou apagar para poder não ficar com muita informação aqui na tela para vocês, certo? Então, aqui na letra C, classificação dessa cadeia. Ela é uma cadeia cíclica, vou escrever aqui em cima, mas é para essa estrutura de baixo. Cíclica, olhem só o que nós temos aqui. 1, 2, 3, vou colocar com pontinhos. 4, 5, 6 carbonos fazendo parte da cadeia principal. E observem que ela tem 3 ligações duplas, ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Quer dizer que tem um anel aromático. Então, portanto, essa é uma cadeia cíclica aromática. Só vai ser aromática se tiver essas características. Cadeia fechada, com 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas. Se não for desse jeito, não é aromática. Vai ser alicíclica, que é o que nós temos aqui, aromática. Cadeia fechada com 6 carbonos, 3 ligações duplas alternadas. Dupla, simples, dupla, simples. Isso é um núcleo aromático, ou também conhecido como um anel benzênico. Se for desse jeito, é uma cadeia fechada aromática. Se é aromática, a gente precisa verificar quantos núcleos aromáticos tem, se tem um ou se tem mais de um. Se só tem um, mononuclear. Se tem mais de um, polinuclear. Então, nesse caso aqui é uma fechada aromática mononuclear. Vou escrever aqui para vocês anotarem. Aromática mononuclear. Porque ela é uma cadeia fechada somente com um núcleo aromático, certo? Observem aqui a letra D. Essa daqui é uma cadeia aromática ou alicíclica? Ela é uma cadeia aromática. Vou escrever bem aqui para ela, tá? Ela é uma cadeia aromática. Agora, vocês estão vendo a diferença da letra C para a letra D? A letra D tem mais de um núcleo aromático. Se tem mais de um, ela é classificada como sendo polinuclear. Poli significa mais de um núcleo, por isso que ela é chamada de polinuclear. Então, ela é fechada, aromática, polinuclear, porque tem mais de um núcleo aromático, polinuclear. Essa é a classificação, certo, pessoal? Se ela é polinuclear, eu preciso dizer se os núcleos estão unidos ou separados. Se eles estão unidos, quer dizer que vai ser um polinuclear condensada. Se eles estão separados, quer dizer que vai ser polinuclear isolada. Então, nesse caso aqui, os núcleos estão unidos. Observe, eles estão sempre compartilhando os mesmos carbonos que nós temos aqui, ó. Compartilhando os mesmos carbonos e tem as ligações duplas aí, alternadas, fazendo parte do ciclo. Na maioria das vezes, essas ligações duplas, elas aparecem assim, ó. O círculo no meio, tá? É a mesma coisa. Isso quer dizer que essas ligações duplas, elas não estão paradas, elas ficam girando, 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 que ela pode ser representada pelo círculo no meio. Então, vocês também podem observar desse jeito aí alguns compostos polinucleares, certo? É a mesma coisa que ter as 3 ligações duplas alternadas. Então, ela vai ser polinuclear condensada, porque os núcleos estão juntinhos. Então, polinuclear condensada. Ou com núcleos condensados. Essa é a classificação dessas cadeias aí. Então, como existem todas essas classificações, a gente tem N possibilidades de compostos orgânicos aromáticos, de compostos orgânicos de cadeias fechadas. Ou eles são aromáticos, ou eles são alicíclicos. Para ser aromático, vocês não podem esquecer nunca mais. Só vai ser aromática se tiver 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas. Por mais que a cadeia tenha 6 carbonos, mas não tem as 3 ligações duplas alternadas, se só tiver uma dupla, não é aromática, é alicíclica.
Quando é aromática, observe se tem mais de um núcleo ou não. Se só tem um núcleo, mononuclear. Se tem mais de um, polinuclear. Se for polinuclear, condensado ou isolado. Se for alicíclica, aí a gente precisa definir se a cadeia é um ciclo somente com ligações simples, vai ser saturada, ou ligações duplas, insaturadas. Se só tem carbono, homogêneo, ou seja, homocíclica. Se tem um elemento diferente fazendo parte da cadeia principal, heterocíclica. Certo? Espero que vocês tenham compreendido aí todas essas cadeias fechadas.